voltar, né? Ficar olhando só para lá. A gente estava se acostumando para cá, agora. Bom dia a todos. Já quase no mês de março, quase no terceiro mês já deste ano. O tempo passa rápido, né? Graças a Deus que estamos aqui. Você também que pode nos acompanhar de sua casa, de algum outro local. Que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vindo. Que seja um dia muito especial na sua vida, repleto da presença de Deus, de alegrias, de paz. Isso é o que nós desejamos sobre você. Queridos, estamos para mais um culto, iniciando agora com um pouquinho de atraso, mas sem problema nenhum. Estamos no Facebook, no YouTube também, né? Se você puder, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus, com o tempo de louvor. E em nome de Jesus, a presença do Senhor venha a alcançar, Pai, outras pessoas. Eu quero convidar você neste tempo também a ter um momento de leitura da palavra do Senhor. Rapidamente, apenas um versículo, lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Quem puder estar acompanhando também, é um versículo bem conhecido e diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A gente estava brincando aqui um pouquinho antes de começar o culto com nosso amigo vovô Alaércio aqui, né? Os parabéns já ao vivo mais uma vez para ele, para toda a família, pela a chegada da princesa Laura, né? Aos papais, aí João e Larissa, a vovó, todos vocês, os nossos parabéns. Que a Laura seja muito abençoada, cheia da presença de Deus. Mas olha que diferente, né? Iniciar um culto falando sobre educar as crianças no caminho em que se deve andar. E depois de grande, elas não se desviarão desse caminho. Por que a palavra nos orienta dessa forma a ensinar a criança, a educar a criança? Perceba que ensinar e educar não é um ato pontual, não é um momento único. A gente está ensinando e educando continuamente, tempo após tempo. Às vezes a gente acaba de ensinar algo para uma criança, minutos depois ela faz a mesma coisa que a gente havia dito para não fazer. Mas a palavra diz, olha, ensina, educa, ou seja, é um processo contínuo. E por que ela diz isso? Sabe por quê? Para que a palavra de Deus, os princípios cristãos estejam sendo guardados no coração, guardados na mente, venham estar sendo massificados ali no interior daquela criança, porque vai passar o tempo, mas aqueles princípios ficarão ali fundamentados, estarão firmados na mente, no coração daquela criança, e mesmo com os anos, isso não será perdido. Mas entenda comigo, não vale apenas para a criança, isso vale para mim, para você também. Ou seja, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nos alimentar dos princípios, para que mesmo que os dias passem, situações adversas aconteçam, a gente não venha se desviar do bom caminho. O ensinamento da palavra do Senhor não é só para os pequeninos. Para eles, o Senhor fala assim, olha, vão passar os anos, eles vão crescer e não vão se desviar. Mas isso vale também para mim e para você. Os cabelos brancos virão, as rugas aparecerão, mas se nós continuarmos sendo educados, cheios daquilo que efetivamente é bom, dos princípios cristãos, a gente vai estar forte o suficiente para permanecer no bom caminho juntos
do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se alimente aí da palavra do Senhor, se alimente de coisas boas vindas dele, de boas canções, de hinos que venham alegrar o seu coração, te animar, que isso em nome de Jesus vai ser bênção para a sua vida. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia nós te agradecemos. Nós temos muito, Senhor, a te exaltar, mesmo em dias, Senhor, de notícias tristes, muitas das vezes, que às vezes também se aproximam de nós, de perdas de familiares, de pessoas que estão, Pai, internados, quem sabe, mas graças a Deus que o Senhor tem nos mantido de pé. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, bem dispostos diante de Ti, e ainda que algum de nós não esteja, Senhor, em sua plenitude neste momento, nós também te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a todos, e que venha recuperar também teus filhos, para a honra e para a glória do teu nome. E neste tempo nós queremos, Pai, te ofertar este culto, Senhor. Queremos cantar louvores a Ti, exaltar o teu nome, engrandecer o Senhor. Pai, receba tudo o que acontecerá. Pai, ministra os nossos corações, vem, ó Espírito Santo, conduzir este culto, encher, Senhor, o nosso coração, a nossa alma. Venha sair, Pai, desta manhã, ao término deste culto, Pai, cheia de Ti, alegre, Senhor, na Tua presença, fortalecida diante do Senhor. Este é o nosso desejo, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Convido você aí, onde você estiver, a oferecer. Se você conhece, cante esses louvores, exalte a Deus em nome de Jesus. Agora, com o nosso ministério de louvor, você seja muito abençoado neste tempo. Bom dia, queridos, graça e paz a todos que estão vendo esse culto online, seja na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar. Deus esteja convosco nessa manhã, uma manhã chuvosa, mas nosso coração aqui está aquecido da presença do Senhor. A adoração é amor e dedicação, reconhecendo Deus como o Senhor da nossa vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é nosso único Deus. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste o culto. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Tu virás, nós viemos aqui.
nessa vida falha, meu querido irmão. Tudo nessa vida falha. Amigos, dinheiro, trabalho, poder, governos, tudo falha. Mas Deus nunca falha. O que Deus diz, acontece. Pode ter certeza disso. Podemos confiar em todas as promessas de Deus e Ele não mente e nem comete erros, meus queridos. Vamos cantar essa canção. Deus nunca falha.
nunca falhará. O amor de Deus nunca falha e nunca falhará. Já parou, meus queridos, para pensar onde vocês, onde nós estamos construindo a nossa fé e construindo a nossa vida? Talvez ainda não tínhamos parado para pensar nisso, nem eu, nem você. Mas quando Jesus fala da casa construída na rocha e da casa construída na areia, lá no Evangelho de Mateus, ele está falando da nossa vida. A casa é a nossa vida e a rocha é Deus. Então vamos cantar essa canção. É uma canção nova que a gente está cantando hoje, que fala justamente sobre construir a minha vida na presença de Deus. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu, eu sou teu, Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus.
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos agradecer esse momento de adoração, de estarmos na presença de Deus e com o nosso corpo e com a nossa voz, adorarmos ao Senhor, entregarmos dádivas ao Senhor, porque só Ele é Deus e só Ele merece toda a honra, toda a glória. Amém. Glória a Deus, muito bom dia a todos. Após esse tempo de louvor, de exaltação ao nome do nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Eu falo que nas minhas orações, no tempo de louvor, que a melhor canção, a melhor palavra, o melhor arranjo musical jamais vai estar à altura daquilo que realmente o Senhor nosso Deus é digno, daquilo que realmente faz jus à grandeza do seu amor e do seu poder sobre a nossa vida. Amém. Queridos, vamos reflito com você na palavra de Deus nessa manhã, na continuidade desse culto, desse tempo que passamos aqui, cantando e compartilhando. Nessa continuidade, reflito com você nessa manhã no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Se você nos acompanhar, Lucas capítulo 15. Segunda vez esse ano, pelo que eu me lembre, que vai ser compartilhado aqui na comunidade, nesse nosso tempo de culto, esse texto aqui. Eu lembro que a última vez que ministrou foi o pastor Rodrigo, que ele falou sobre a parábola do filho pródigo, né? E eu lembro, é interessante porque a riqueza da palavra de Deus, a gente olha, né, nessa palavra por diversas óticas, né? Tem aquele que eu já ouvi, e você certamente já ouviu compartilhar sobre esse Evangelho de Lucas capítulo 15, e eu também já ouvi muitas vezes, e é interessante que parece que cada uma das vezes que a gente vai ouvir, sempre tem algo novo assim que nos chama a atenção. Cada um que compartilha recebe uma revelação de Deus, algo que vai tocar a nossa vida. E eu também, da minha parte, quero compartilhar algo com você, algo que alimenta meu coração nessa palavra, algo que fortalece a minha fé, que me diz que eu estou no caminho certo, que eu sigo o rumo que Deus tem traçado para a minha vida. E então vamos à leitura do texto, vamos ler. Capítulo 15, leio a partir do verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo
ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e disse-lhe... E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado do teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamo-nos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho, que estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Oremos novamente, pedindo que o Espírito do Senhor possa falar nos nossos corações e falar ao seu coração aquilo que eu não puder comunicar com a minha palavra, com a minha, aquilo que eu não puder verbalizar, mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por esse dia, pela misericórdia e amor renovado nessa manhã sobre nós. Te pedimos que nesse pequeno tempo que passamos aqui, novamente o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que o Senhor nos dê a Tua palavra, além de tudo aquilo que nós já temos recebido do Senhor nas nossas vidas. Amém. Amém. Querido, a primeira reflexão, né, eu até volto um pouco daquilo que eu estava falando, que a gente olha para esse texto aqui a partir de várias óticas, né? Alguns pregam a partir de vários formatos, assim. Tem um que olha a partir do filho que ficou em casa, né? Alguém olha quais são as implicações daquele filho que não partiu e que ele ficou. Eu posso olhar essa parábola a partir do amor do pai, a partir de vários desdobramentos que estão aqui nesse texto. Mas eu compartilho com você o pano de fundo dessa parábola. Quando foi que Jesus falou essa parábola? Ela é aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Alguns chamam esse capítulo de capítulo dos achados e perdidos, né? E porque Jesus fala de algumas situações, algumas parábolas de coisas que foram perdidas e que foram posteriormente achadas. Mas a principal pano de fundo, quando a gente olha para esse texto, é o começo aqui do capítulo 15, que diz o seguinte: e chegavam-se a ele
falando de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles, recebe publicanos e pecadores e come com eles. E eles estavam criticando Jesus pelo fato de Jesus receber pecadores. O sistema de crenças, o sistema religioso no qual eles eram arraigados, não permitia, não admitia que eles pudessem conviver, almoçar, ter uma refeição, se misturar com alguém que, na sua interpretação, não fosse da sua mesma vertente religiosa. E Jesus aqui, ele é justamente nesse contexto que Jesus fala isso. No contexto em que Jesus estava sendo criticado por comer com publicanos e pecadores. E alguns dizem que, entre tantas acusações que fizeram sobre Jesus, a respeito dele, essa era a verdade, né? Essa era uma acusação verdadeira. Jesus, de fato, comia com os publicanos, de fato, ele não se furtou a dialogar, a estender a mão, a perdoar, a lidar com a miséria do ser humano, com a miséria do homem, que é o pecado. Então, Jesus está aqui nesse contexto que Jesus dá essa palavra, nesse contexto que Jesus dá esse ensino muito importante para a nossa vida. E antes da gente compartilhar, eu pensei também assim em algumas considerações a respeito desse texto. Primeiro, esse capítulo e esse texto, provavelmente você já ouviu, e eu também já ouvi, muitas pessoas pregaram sobre ele, a respeito do crente que se desviou, do irmão que estava na igreja, e que por algum motivo, uma fraqueza, algum problema, alguma situação, essa pessoa se afastou da igreja e deixou de congregar, de estar com os irmãos. Aquilo que muitos chamam de desviados. Fulano se canta desviado, né? Ele não está congregando, não está na igreja, se desviou. Não é disso que Jesus está falando, né? Esse texto não fala disso, embora nós possamos aplicar, nós possamos olhar e fazer uma aplicação, porque de alguma forma a pessoa se afasta de Deus, né? Se afasta do convívio da igreja. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando, se nós prestarmos bem atenção, do ser humano, né? Ele está sendo criticado pelos fariseus, porque ele estava ali junto com os pecadores, ele estava ali com eles, e a parábola fala essencialmente do ser humano, do homem e mulher, da espécie humana que se desviou de Deus, que se afasta do seu Criador, que se afasta de Deus, né? É justamente isso que Jesus está falando. O texto, ele se refere a esse aspecto do homem que resolveu, por conta própria, que ele virou as costas para o seu Criador. Outro apontamento que eu faço nesse texto é o personagem do filho pródigo, né? As pessoas dizem que o filho pródigo é aquele que vai embora, depois volta, e a gente até aceita esse ditado das pessoas falando: olha, filho pródigo voltou, alguém que foi embora e tal, aí faz uma brincadeira, voltou o filho pródigo. Na verdade, ele não é pródigo porque ele foi embora. Ele não é o fato dele ser pródigo, não é esse, não é porque ele foi embora, ele é pródigo porque ele não conseguiu administrar os seus bens. Ele é pródigo porque ele não teve a capacidade, não teve o controle de administrar os seus bens, aquilo que ele recebeu, com sabedoria, com entendimento, de forma que ele dilapidou, de forma que ele gastou tudo aquilo que ele recebeu, que todos os bens que ele recebeu do seu pai,
ele gasta tudo. Então não é porque ele foi embora, é porque ele não consegue administrar. O direito civil brasileiro, inclusive, ele tem um mecanismo que existe a possibilidade de que o pródigo, né, ele possa ser interditado judicialmente. Aquela pessoa que tem uma patologia de gastar todos os seus bens, ele gasta com jogo, ele gasta com bebida, ele gasta com os prazeres, com tudo, ele não consegue reter, ele compra desordenadamente. E é possível, o direito brasileiro, inclusive, que essa pessoa seja interditada, né? E esses pontos que eu estou falando, antes da gente refletir um pouquinho mais, ele nos dão assim esse pano de fundo para aquilo que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. Outra coisa que eu compartilho é sobre a palavra haveres. Algumas Bíblias, algumas versões, quando o filho vai para o pai e diz: eu quero a parte da herança, né? A parte da herança que me cabe. Alguns chegam a dizer que essa foi uma das coisas mais absurdas que o filho falou, e de fato foi, porque não existe herança de pessoa viva, né? Ele não tinha sequer o direito de receber aquilo que o pai lhe deu, ele não tinha esse direito, né? O pai acabou lhe dando ali na parábola, mas ele não tinha esse direito. Só se tem direito depois que o pai, né, que aquele que é que tem os bens, né, sobre a sua propriedade, morre, aí ele teria o direito, mas não era o caso aqui. Outra coisa interessante nessa palavra é que a palavra haveres, tem várias versões dessa palavra. Uma diz assim: dá-me a parte dos bens que me cabe. Outras versões dizem: dá-me os meus haveres, né? Dá-me a minha herança. A palavra no grego original é a palavra bion, essa palavrinha aí. E ela tem a mesma raiz, a mesma origem da palavra bios. A tradução, não estou dizendo que a tradução está errada, não, está correta a tradução, talvez não tenha uma versão melhor, mas quando eu pesquisei essa palavra, eu fiquei, isso me despertou um sentimento e uma percepção, porque era como se ele pedisse a mesma raiz, né, bion, a mesma raiz, era como se ele estivesse pedindo a vida dele. É como se ele chegasse com o pai e dissesse assim: eu quero a minha vida, eu quero ter o controle da minha vida, é eu que quero controlar a minha vida. É como se ele pedisse para o pai agora, como se ele dissesse: não tenho interesse em viver sobre as suas regras, não tenho interesse em viver nesse ambiente daqui do pai, aquele ambiente que o pai proporcionou. Talvez é muito cheio de regras, é muito cheio de coisas que eu quero fazer alguma coisa aqui, meu coração pede para mim fazer uma coisa, mas eu não posso fazer porque eu estou debaixo aqui dessa tutela, eu estou debaixo dessa ordem do pai, dessas regras que o pai criou. Então, todos esses pontos aqui que a gente falou, queridos, ele mostra coisas que estão inseridas aqui nessa parábola, que alimentam, que abençoam a nossa vida, que trazem algumas revelações para nós que seguimos a Cristo. E quais são essas verdades, quais são essas lições que essa fala de Jesus tem para os fariseus, que ele fala para os seus interlocutores, que revela as verdades de Deus. É interessante porque essas verdades são verdades eternas e que Jesus falou ela cerca de 2000 anos atrás, mas elas clamam no dia de hoje, elas clamam para nós, para a humanidade, para a minha vida, para a sua vida também no dia de hoje. Primeira coisa que compartilhamos aqui é essa incapacidade
que o homem, que a mulher, que o ser humano, que eu e você nós temos de administrar a nossa própria vida, de viver, de administrar por conta própria o nosso coração, sem estar debaixo dos cuidados do Pai, sem estar debaixo das orientações que Deus tem para a nossa vida. Deus nos deu bens, Deus nos deu bens para administrarmos, e eu estou falando aqui também no contexto da humanidade. Deus deu bens para os homens administrarem, Deus deu a natureza para nós administrarmos, Deus deu a saúde para os homens administrarmos, Deus nos deu pessoas, irmãos, amigos. A gente pensa que nós não somos responsáveis uns pelos outros, nós somos responsáveis uns pelos outros. Lá no Gênesis, Deus chega com Caim e diz: onde está Abel, teu irmão? Acaso sou eu tutor, guardador do meu irmão? Deus está dizendo: você é sim, você é responsável pelo seu semelhante, você é responsável pelas pessoas que te cercam, que convivem com você. E o que é que o ser humano tem feito com os bens que Deus tem dado para ele? O que é que muitos estão por aí destruindo a sua saúde, estão destruindo os bens que Deus lhe deu, com vícios, com toda sorte de males. Essa é uma administração que Deus entregou na sua mão. O ser humano, uma vez, ele disse: não quero viver debaixo da vontade de Deus, eu quero escolher, eu quero ter as minhas próprias decisões. E alguém diz, tinha um material que nós usávamos de discipulado, que falava do que é pecado, na verdade, né? Alguns fazem diferença entre pecado e pecados. Pecados são os erros e as falhas que cometemos, mas pecado é algo bem mais profundo. Pecado é raiz. Pecado é aquilo que intrinsecamente, o tempo todo, mina o nosso coração e a nossa alma, buscando nos afastar de Deus. E o homem está debaixo dessa influência, dessa raiz. E Deus vê isso como algo muito grave, esse afastamento do ser humano, esse afastamento de Deus. Há um sério risco, nós entendemos por essa parábola que Jesus está falando, que há um sério risco seja o ser humano, seja eu e você, que já tomamos uma vez a decisão de seguir a Cristo, que já percebemos que a nossa vida precisa de Deus. Então há uma advertência dizendo do risco que é dizer: não quero mais viver sobre as regras de Deus, eu quero o controle da minha vida, eu não quero estar debaixo dessas regras. Eu quero ler novamente com você o verso 11 ao 16 do texto. Aliás, a partir do 14, depois que ele toma aquela decisão de sair da presença de Deus, verso 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades, e chegou-se a uns cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Queridos, esse é o quadro do homem, esse é o quadro do ser humano que decide viver sem a presença de Deus. Isso aqui é uma ilustração de como a gente percebe que a humanidade ela caminha para
alguns, né, nós já estamos nesse quadro, acabando com os bens, acabando com a nossa vida. Gente, a sensação de fome, essa sensação de vazio, essa necessidade que esse homem apresenta, ela só pode ser preenchida com a presença de Deus, só pode ser suprida se a humanidade tomar o caminho de volta. E a gente pode ficar pensando assim, será que isso vai acontecer? Né? Será que isso poderá acontecer? Se nós olharmos francamente, honestamente na palavra de Deus, a gente vai perceber que isso dificilmente vai acontecer. Que nós vivemos dias em que o afastamento de Deus está cada vez mais visível, cada vez mais perceptível na humanidade. E a conta chega desse afastamento. A conta desse afastamento de Deus chega, pode chegar de diversas formas. E eu penso que tem chegado. Tem chegado uma conta aí desse afastamento de Deus, uma conta chamada, né, aquele nomezinho lá que vocês sabem, esse momento terrível que nós vivemos. Não é que Deus, eu não acredito que Deus tenha enviado praga nenhuma para assolar a humanidade. Eu não acredito dessa forma. Acredito que Deus, que o carnaval, por exemplo, né, ele tá vazio, a Sapucaí está vazia por causa do ano passado, daquele formato. Não acredito que seja isso, porque muitas igrejas também estão vazias, né? Não é só aquele lugar. Então, mas a conta chega. O afastamento de Deus, a conta vai chegar. E se eu e você que já conhecemos a palavra, ela também pode chegar para a nossa vida, se nós nos afastarmos de Deus. Sempre nós vamos perceber Deus até permitindo situações para dizer para o ser humano, para ele, ei, eu estou aqui, está na hora de voltar, está na hora de sair, para de comer, de tentar de ficar desejando as bolotas que os porcos comem, eu tenho coisa melhor para você. O texto fala, queridos, aqui dessa situação que o afastamento de Deus traz. A conta que vem chegando para o mundo, às vezes chega, bate na nossa porta. E às vezes é a gente perceber que nós precisamos voltar para Deus. Talvez muitos não ouçam, mas neste tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de morte, há um chamado para voltar para o Pai. O homem precisa reconhecer que não se pode viver longe da presença de Deus. Verso 19, verso 17 a 19 do texto que lemos. E caindo em si, o jovem pródigo disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Queridos, isso nos revela que quando o homem volta para Deus, através de um arrependimento, através de uma busca de Deus, ele vai nos receber, mas ele precisa o quê? Cair em si. Essa minha versão aqui eu acho interessante, porque ele diz assim, ele caiu em si, ele lembrou, ele pensou, ele foi, eu penso que é um momento até de inteligência, de racionalidade, quando o ser humano pensa assim, diz, ei, Deus é que faz sentido para todas as coisas, eu preciso voltar para Ele, tanto para a humanidade voltar, como de uma maneira pessoal para cada um de nós, que de alguma forma, por algum motivo, duvidamos da graça, do amor de Deus, do nosso Pai, porque na verdade, isso é uma grande armadilha, e a gente ouvir uma voz que não vem de Deus, falar na nossa mente, no nosso coração, questionando
acerca da bondade, acerca do amor de Deus, acerca daquilo que Deus tem para nós, mentindo na nossa mente, enganando nosso coração, dizendo que existe coisa melhor lá fora. Não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Eu estava refletindo também esses dias sobre esse tempo que vivemos. A palavra de Deus diz que como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Nos dias de Noé, Noé ficou ali na arca, não tinha templo, ele teve que fazer o seu culto dentro da sua casa, que era a arca, porque lá fora da arca, fora de casa, tinha morte, não tinha templo para ele ir para congregar, mas ali na arca, né, por pior que estivesse, que era cheiro de animal ali, que não deveria ser muito fácil, era melhor do que qualquer outro lugar fora da arca. Então, a presença de Deus faz toda a diferença, queridos, para a nossa vida, para a nossa história. Lá fora tem morte, né? Tem cheiro de morte, morte espiritual, e agora nem apenas espiritual a gente está vendo, né? E para concluir, queridos, aqui a nossa fala nessa manhã, nesse capítulo, nessa parábola, Jesus, ele, não apenas nessa parábola, mas em todo o seu ministério, ele nos ensina uma coisa muito importante, que para alguns de nós, para muitas pessoas, é algo novo, não diria novo, mas é algo até um pouco difícil de internalizar. E eu confesso que eu também já tive um pouco dessa dificuldade, que é perceber Deus como Pai. Jesus, ele nos ensina, ele quebra um paradigma do Antigo Testamento, que Deus ali no Antigo Testamento é o Yahvé, é Elohim, é o Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Deus distante, é o Deus intangível, incomunicável. E Jesus chega no seu ministério e nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele pega essa parábola e diz, olha, ele compara esse afastamento do ser humano como o filho pródigo que não sabe administrar os seus bens, e diz que Deus é esse Pai que permitiu que, apesar de perceber que o filho, que não ia ser uma boa ideia viver longe da presença de Deus, mas ele permitiu, ele respeitou aquela liberdade, aquela decisão do filho, e você precisa ir, você não pode, Deus não quer que nós estejamos com ele por uma obrigação. Muitas das vezes nós precisamos, e o ser humano talvez tenha precisado perceber que no sofrimento, que ali, quando faltou os bens, quando começou a bater a fome, quando começou a saúde a apertar, quando começou a acontecer coisas, ele tem que se lembrar de que ele tem um Pai, de que tem um local onde ele possa encontrar abrigo, onde ele possa ter paz na sua vida. Então Jesus, ele nos ensina a olhar para Deus, agora chamando Deus de Pai. Quando nós orarmos, como é que a gente deve orar? Perguntaram para Jesus, e a primeira frase, né, ele diz, olha, Pai nosso, Pai. A palavra Pai, em algumas vezes, ela é chamada de Abba. E o que é Abba? Abba, na verdade, é a forma carinhosa, ela não é apenas o Deus, mas é o papai, é assim que nós chamamos carinhosamente, né, o nosso papai. Então Jesus nos ensina, dizendo que Deus, ele é esse Pai, ele quebra esse paradigma do Novo Testamento, do Antigo Testamento. É bem verdade que muitos pais não demonstram amor para os seus filhos. É bem verdade que na sociedade, no mundo que nós vivemos caído, no ser humano caído, afastado de Deus, ele abandona muitas vezes o filho biológico, muitas das vezes ele abandona a família.
Muitas vezes existem pais absurdamente violentos e que não cuidam desse bem que a família que Deus lhe deu para entregar. Isso é bem verdade. Mas não é desse pai que distorcido, com a imagem decaída que Jesus está falando. Deus está falando de um pai amoroso, né? Um pai que respeita a vontade, o livre-arbítrio do ser humano, mesmo sabendo que ele vai quebrar a cara, que não vai dar certo, que o afastamento não vai dar certo. Ele mostra um pai que é um pai que ele é ansioso. O texto que nós lemos demonstra ali um pai que está ansioso para a volta do filho. O texto lá diz que ele vê o filho de longe quando o filho começa a voltar, né? Ele nos dá a ideia de que parece que a gente, imaginando algumas coisas por trás da história, a gente pensa assim: por que ele foi lá olhar? Era como se ele fosse, parece que todo dia lá olhar, né? Todo dia ele, deixa eu ver, de repente, pode meu filho estar voltando, né? A ideia que o texto nos passa é essa, de que o Deus está esperando, ansioso para esse retorno. Deus está esperando, ansioso pelo retorno do homem, do seu amigo, da sua família, do nosso retorno, né? Que muitas das vezes nós somos levados a nos afastar de Deus. É interessante ele vir ao nosso encontro. Jesus está falando aqui de Deus como esse pai de amor. E eu falo que é muito difícil para alguns de nós pensarmos em Deus como esse pai de amor, às vezes porque o pai que nós tivemos nos abandonou. Ele era espancador, ele era irresponsável, ele não cumpria com o seu papel de provedor, de guardador do seu lar. Alguns psicólogos chegam a dizer que a primeira imagem que o ser humano faz de Deus, ele associa ao pai biológico. Se era um pai ausente, né, ele vai imaginar um Deus não está muito interessado mesmo, né? Deus, se era um pai que foi embora, então, alguns dizem, né, isso é uma coisa do âmbito da psicologia. Mas, queridos, eu quero ler aqui o verso 17, verso 19 do texto, que ele mostra aquilo que nós estamos falando sobre esse grande amor, sobre esse pai amoroso que é revelado aqui. Verso 17. Verso 17. Verso 17. Falando ainda do filho pródigo, ele diz: e caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. O verso 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, quer dizer, o seu pai o viu, né? E se moveu de íntima compaixão e correndo-lhe, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, é como se o pai tivesse interrompido. O filho começa a dizer: Pai, o filho começa a dizer: Pai, eu estou arrependido, eu vim aqui para pedir. Ele disse: Não, não precisa nem terminar de falar aquilo que ele tinha ensaiado lá para falar, né? Ele tinha ensaiado algumas coisas, parece que o pai nem permite que ele termine, já demonstrando o seu carinho, já demonstrando o seu amor. E ele diz, e o verso 22, mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel nas mãos e nos pés, e trazeis o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, ele devolve o anel, ele traz a roupa de volta. Isso me faz pensar que Deus é aquele que devolve, é o Deus da restituição, é o Deus que não joga em rosto, que não vai dizer assim para você: tá vendo? Eu disse que tu ia quebrar a cara. Ele não fala nada disso, né? Ele simplesmente demonstra amor, ele simplesmente demonstra acolhimento para aquele filho que voltou. E concluindo, queridos, isso enche o nosso coração de alegria, isso enche o nosso coração de fé, de amor, de admiração e de adoração por esse Deus tão maravilhoso. Tem uma palavra muito repetida nesse capítulo, que eu concluo com essa palavra, que é a alegria de ver o seu filho voltar. Você olha nos primeiros versículos,
Depois que ele fala que os fariseus lhe fazem essa crítica, Jesus conta, na verdade, 3 parábolas. Ele lhe propôs essa parábola dizendo: qual o homem dentre vós que, tendo as ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a outra, perdida até achá-la, e achando-a põe os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos, dizendo: alegrai-vos comigo. Depois da mulher que encontra também a moeda, ele diz: olha, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Verso 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E essa festa, essa narrativa do filho pródigo, ela também termina com uma grande festa. Eu quero dizer para você que nos ouve que existe uma torcida no céu por nós, né? Existe uma torcida. Eu estou torcendo para que dê certo. Eu estou torcendo para que os anjos estão torcendo, que diz que os anjos estão torcendo para que haja arrependimento, para que o homem volte para Deus, para que a gente reconheça que sem Deus nós nada somos e que a nossa vida não tem sentido se não for vivida debaixo do amor do Pai. Então o céu está torcendo por você, o céu está torcendo por mim, está torcendo por nós. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Essa é a grande mensagem desse texto e que deve encher o nosso coração de louvor, de alegria, de júbilo. Pai, eu te agradeço pelo aquilo que o Senhor tem sido para mim. Eu te agradeço por quem o Senhor é na minha vida. Obrigado por poder te chamar de meu Pai, de papai. Tu não é apenas agora o Deus longe lá do céu, do Antigo Testamento, agora tu és o Deus de perto, tu és o Deus que enche a minha alma de alegria, meu coração de louvor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós agradecemos o Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que nos conforta, que nos dá a direção, que nos ajuda, Senhor, a olhar para a vida e dizer a esperança, porque é um Deus bom, porque é um Pai que se importa, porque é um Pai que ama os seus filhos, que todos os dias está de braços abertos, esperando pelo arrependimento, pelo reconhecimento, pelo retorno do seu filho. E obrigado, Senhor, por o Senhor demonstrar grande amor, por essa festa que o Senhor proporciona, que o Senhor mostra que há no céu, para todo aquele que busca o Senhor, para todo aquele que te clama e te chama de Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Graças a Deus. Querido, fica essa palavra, alimente seu coração com ela, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Pastor Rodrigo. Amém. Graças a Deus. Palavra abençoada, né? Um texto conhecido, mas sob uma ótica especialmente trazida da parte de Deus para mim e para você. É muito gostoso, né? Ser ministrado pela palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando cada dia mais, pastor Ismael, inspirando, dando sabedoria para trazer palavras como essa aos nossos corações. Em nenhum momento, a despeito das atitudes do filho, né, ele deixou de ser filho. E o filho, às vezes, né, arca com algumas atitudes ruins do pai, mas ele também arca com os benefícios de ser filho. Você tem à sua disposição os benefícios de ser filho, como o pastor Ismael aqui falou, da restituição, que coisa maravilhosa. Então se lance aos pés, vá abraçar o seu Pai que mora nos céus, não é? Que quer morar cada dia mais no seu coração, para desfrutar de tudo que o Pai tem para te oferecer. Queridos, falando agora especificamente da nossa cidade, Curitiba regrediu para a bandeira laranja, né? Estávamos na amarela, e com isso temos algumas limitações, né? O decreto estadual, ele até permitiu
15% da capacidade da igreja, mas um decreto municipal não falou, ou na nossa interpretação não diz a mesma coisa. Então nós optamos por ser comedidos, não é, pela precaução, e estamos transmitindo apenas o culto online. O que também vai acontecer na próxima semana. E na próxima semana é a primeira semana do mês de março. E o que temos na primeira semana, o primeiro final de semana, né, de cada mês, a nossa Santa Ceia. Então quero desde já avisá-los de que esta Santa Ceia vai ser como fizemos algumas outras vezes anteriormente. Né? Você deve prepará-la, eu convido a você a prepará-la nos seus lares, nas suas casas. Então já se organize aí, que no próximo domingo a Santa Ceia ela será, né, individual ali, eu digo familiar, vamos dizer assim, ok? Então, né, separe lá o seu pão, o seu suco de uva, e a gente vai estar aqui celebrando este momento, e você poderá e deverá desfrutar dele no conforto de sua casa, ok? Vamos aguardar a evolução, vamos pedir a Deus que, não é, o Senhor venha ter misericórdia de todos nós, e as coisas venham ser melhores a cada dia. Este é o nosso desejo, amém? Então, para a próxima semana, a gente permanece apenas no culto online, aguardando aí novos decretos da prefeitura, no âmbito municipal e também estadual, para que assim a gente venha segui-los e em conformidade aí com o que as autoridades estipularem. Aguardamos vocês aí no próximo domingo, então, às 10 horas, ok? Nas plataformas aí Facebook, YouTube também. Em nome de Jesus, a próxima semana estaremos aqui. Vamos orar então para encerrar o nosso culto, e na sequência teremos um vídeo aqui, um momento de louvor. Convido a você a ficar mais um pouquinho com a gente, desfrutando deste tempo. Paizinho, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelo fôlego que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos guardado, nos protegido. Nós Te exaltamos por isso. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor que tivemos na Tua presença, pela ministração, Senhor, tão especial da Tua palavra, que nos lembra, Senhor, que Tu és o nosso Pai bondoso, amoroso, que está à nossa espera a todo tempo, não para nos julgar, não para nos colocar contra a parede, muito pelo contrário, mas para nos dar de volta o que tínhamos, para nos abraçar, para nos, Senhor, permitir chegar até a Tua presença, estar contigo, desfrutando de tudo que o Senhor tem para nos oferecer, com palavras de carinho, de amor. Pai, muito obrigado por isso, por, Senhor, mesmo a despeito de atitudes que tenhamos tomado, nós continuamos, Pai, sendo Seus filhos. E, Senhor, Tu nos ama com o amor de pai para com o filho. Muito obrigado por isso. Nós queremos a cada dia, Senhor, retornar para próximo de Ti, como um filho que está amparado, que está acolhido, Senhor, cheio do amor do Pai. Este é o nosso desejo. Nos leva, Senhor, cada vez mais para perto da presença do Pai. Pai, em nome de Jesus, nós também queremos pedir por todo esse cenário, pedir a Tua intervenção, que Tu continue abençoando os médicos, Pai, as pessoas que estão trabalhando neste fronte, cuidando de tantos outros. Pai, em nome de Jesus, venha, Pai, o mais breve possível, cessar tudo isso, fazer com que sejamos, Pai, em nome de Jesus, vacinados, guardados por Ti. Pai, em nome de Jesus, opera sim, Senhor, em favor de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Tenha misericórdia da humanidade e em breve, Senhor, faça mudar este cenário para que tudo, Senhor, venha voltar à realidade e a vida possa seguir protegidos, guardados por Ti, em nome de Jesus. Conceda uma semana abençoada, Deus, para a Tua igreja, para Teus filhos, para aqueles que nos assistem, nos ouvem, uma semana repleta de paz, de alegria, uma semana repleta, Senhor, de ânimo, cheia da Tua presença, para seguirmos adiante, firmes contigo,
Este é o nosso desejo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo. Fique mais um pouquinho aí desfrutando do louvor e nós aguardamos vocês. Um grande abraço. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar quanto é de amor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus.
estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz nela. Quando a essência és tu, A essência és tu, a essência és tu, Jesus.